Então, pessoal, vamos começar aqui a pintura dessa tela. Sejam bem-vindos ao canal. Fazendo aqui essa live. Na verdade é uma live, uma fake live que a gente chama, porque ela está sendo gravada e só depois é que ela vai ser postada, certo? Mas eu estou fazendo aqui no YouTube já em formato de live. Fazer aqui em formato de live. Bom, o que eu vou fazer aqui é o que eu já fiz nessa parte aqui, né, do rapaz aqui, a pintura desse casal, é uma encomenda, é uma parte de marcação com apenas uma cor, né, variando a tonalidade aqui, para marcar exatamente o que seria as partes mais escuras, as médias, as claras, né, a marcação de luz e sombra, digamos assim, né, uma marcação básica. Bom, em geral, muitas vezes a gente passa apenas uma tinta aqui, simples, para poder fazer essa marcação. Muitas vezes a gente não, na verdade, não faz essa definição, a gente só cobre, que chama queimar a tela, né? Para isso, eu vou usar aqui o EcoSolve, esse produto aqui, que é da Acrylex, e vou usar a tinta sombra queimada. Utilizo apenas essa tinta, diluída com EcoSolve. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr aqui um pouco, vou pôr um pouco do EcoSolve aqui nesse recipiente, né, nesse godê. É um pouquinho mesmo. Deixa eu fechar aqui, só um instantinho. E vou colocar aqui a minha tinta na paleta, a tinta sombra queimada. O que vai acontecer agora? Eu vou diluindo, aos poucos, vou diluindo essa tinta com esse produto que eu já mostrei para vocês, o EcoSolve, né? Aqui vai escorrer um pouquinho, mas eu vou colocar ali em cima da mesa, não vou ficar mostrando assim para vocês. E vou acrescentando aqui nas áreas. Quanto mais escura a área, mais tinta eu vou utilizar no caso, certo? Para ficar mais escura. E quanto mais clara, obviamente, eu vou diluir mais. Então vou começar aqui pela área de cabelo. Eu estou usando uma referência da modelo aqui, da noiva, e aí essa referência, ela é uma fotografia mais antiga, né? Já tem bastante tempo, tem um certo tempo, e aí, por exemplo, não tem muito contraste aqui no cabelo. O cabelo praticamente tá uma coisa só, tá todo escuro, né? Há muito pouco contraste aqui. Lembrando que essa pintura aqui, ela não é a pintura propriamente dita, né? Ela é apenas uma marcação aonde eu vou pintar. Eu estou marcando apenas com uma camada de tinta, certo? Aonde eu vou pintar. Muitas vezes eu faço tela e eu não faço isso aqui. Isso aqui é um estudo mais detalhado para quando você quer pintar algo um pouco mais complexo, às vezes. Ou muita gente gosta de fazer isso aqui também. Não tem problema de fazer. Mas muitos trabalhos que eu passo apenas uma camada toda da tinta de um tom terroso. Pode ser o sombra queimada, pode ser o terra de siena queimada também. Lembrando que tem sempre que diluir, mesmo sendo aqui uma parte mais escura como essa, eu preciso diluir a tinta no solvente, porque isso aqui faz parte de uma regra da pintura, né, chamada gordo sobre o magro. O que é o gordo sobre o magro? É você colocar a tinta
primeiro uma tinta mais magra, ou seja, ela mais diluída, e depois ir colocando uma tinta mais grossa, com mais óleo de linhaça. Daí o termo gordo sobre magro, né? Cada camada que você vai colocando, que você vai pondo na pintura, você vai aumentando a quantidade de óleo na diluência e diminuindo a quantidade de solvente, no caso aqui o EcoSolve. Vou passar aqui mais para a parte de rosto dela. Veja que aqui eu já diluo um pouco mais. E vou vendo aqui já mais detalhadamente onde eu tenho mais escuro, né? Onde tem alguma coisa mais escura. Bom, só explicando para vocês que eu estou gravando esse vídeo em formato de live no YouTube, mas eu não estou não está sendo uma live, não está sendo ao vivo, digamos assim, para todo mundo, né? Eu estou fazendo aqui apenas para mim e para o pessoal que me dá assistência, para que a gente possa ver como é que está ficando, porque eu estou justamente fazendo o teste de lives, porque eu pretendo muito em breve fazer algumas lives, mas eu quero ver como é que fica aqui a questão do áudio, como é que fica a questão da própria imagem e até mesmo como eu me ensaio falando durante uma pintura, durante uma live, porque geralmente eu faço vídeos gravados e aí fica mais fácil você fazer, porque tem a edição, né, e você pode cortar e tal. Uma coisa que você pode notar de início já é que eu fico pausando muito as falas, mas isso é normal com quem pinta, porque justamente a questão do nível de concentração. A gente acaba se concentrando na pintura e esquecendo um pouco de falar, né, tendo um pouco de dificuldade de ir se comunicando durante o processo de pintura. Isso é normal para quem desenha, para quem pinta. Esse estudo aqui ele é fundamental para quem está começando a pintar. Seria muito interessante começar dessa forma, porque você desenvolve muito a percepção, vai desenvolver muito sua percepção de claro e escuro, vai desenvolver de tonalidades, né? Quais são os tons mais claros, os tons mais escuros, para depois você vir com as cores. Então aqui é como se você estivesse fazendo uma pintura em preto e branco. Então, como eu ia explicando, isso aqui é uma live, né, que o pessoal tem chamado de fake live, né? Que não quer dizer que é uma mentira, mas é porque é uma live em que você não transmite imediatamente. Eu estou gravando em formato de live, né? Eu estou aqui gravando já direto no YouTube, e assim que concluir, eu posto ela. Mas inicialmente ela é apenas eu e aqui a minha equipe, né? O pessoal que me dá assistência aqui, os meus assistentes, estão assistindo em casa, obviamente, que a gente está nesse período de pandemia e aí a gente não pode fazer aglomeração. Então eles estão vendo lá.
E aqui eu só vou vendo aqui o que é mais claro, o que é mais escuro. Não tem muito critério no sentido de deixar um acabamento, porque isso aqui não é a pintura. Eu reforço isso. Isso aqui não é a pintura em si, isso aqui é apenas uma marcação. É o segundo momento quando você pinta, né? O primeiro é você fazer a marcação em desenho, e o outro momento seria a imprimatura, né? Que é essa parte aqui, que muitas vezes, como eu já falei, eu apenas passo uma mão lisa, sem fazer esses acabamentos, sem fazer essas marcações de tinta, né? Eu passo apenas a tinta, ou seja esse terra de siena, seja o terra de siena queimado, ou seja esse aqui que é o sombra queimada. Mas nessa pintura em especial, em particular, eu resolvi fazer assim, justamente para ensinar um pouco, né? Para mostrar um pouco também como é que você pode fazer assim, como é que você pode fazer esse estudo, tá? Eu estou fazendo a partir de uma referência, é importante lembrar disso. Quem faz pintura realista, retrato, né, ou mesmo paisagem, ou natureza morta, ou qualquer outro tipo de pintura que seja na linha do realismo, trabalha sempre com a referência. Porque não dá para você inventar, né? Principalmente aqui no caso que é uma encomenda de um casal, né? E aí não dá para eu estar inventando aqui onde é a luz, onde é... Não dá para estar inventando essas regrinhas de onde é a luz, onde fica a sombra, né? Existe muita regra, né, que o pessoal utiliza, mas essas regras elas são mais utilizadas para um tipo específico de pintura, um tipo específico de desenho, né? Muita gente, por exemplo, que desenha ilustração, desenha ou pinta, né, nessa área de ilustração. Mas quem trabalha com realismo precisa muito utilizar a referência, sempre referência. Aqui eu tenho uma marcação aqui. Não sei se já dá para ver no vídeo, dá. Ainda dá para ver no vídeo. Depois eu vou baixar um pouco, subir um pouco, aliás, a tela para vocês. Então, explicando aqui que essa live, que esse vídeo, né, quando você estiver vendo esse vídeo, eu vou postar esse vídeo no YouTube. Eu estou fazendo ele aqui privado, mas eu vou postar ele. E aí esse vídeo ele vai ser... A intenção dele é fazer um teste de live. Eu vendo que esse teste ficou legal, que eu me saí bem durante esse processo, a gente teve um bom áudio, né? Teve uma imagem boa na transmissão, a transmissão funcionou. Aí sim eu vou começar a fazer lives de verdade, né? Vou começar a fazer as lives acontecendo mesmo, anunciar para vocês, quem quiser acompanhar. E vou começar a ensinar algumas técnicas simples de pintura, principalmente para quem está começando, para quem está iniciando e quer aprender alguma coisa. Eu trabalho com pintura há muitos anos, dou aula também há muitos anos de pintura, aqui na minha cidade, em outras cidades. Mas geralmente são aulas presenciais. E eu também gravo vídeos aqui para o YouTube, né? Aqui no YouTube eu também gravo alguns vídeos. Mas geralmente são, como eu falei antes, são vídeos gravados em que você
que você edita, você tira alguns barulhos, como por exemplo você deve estar ouvindo de vez em quando um barulho de carro ou de moto passando, barulho de rua, né? Porque eu moro aqui perto de uma estrada bem movimentada. E como a gente está nesse período de isolamento, eu estou na minha casa, estou pintando aqui, não estou indo para o meu ateliê, justamente para evitar sair de casa, evitar também o pessoal que trabalha comigo não está indo, claro. Tá todo mundo em casa se cuidando. E aí aqui fica mais complexo, né, da gente fazer alguma coisa, porque lá no ateliê eu tenho mais facilidade, é um lugar mais silencioso, com menos barulho, bem mais fácil de trabalhar. Você pode perguntar, mas se eu não vou utilizar essa parte, para que eu faço isso? Né? Para que eu vou pintar uma coisa que eu não vou utilizar? Isso aqui é como se fosse imagine um alicerce de uma casa, né? Quando você vai construir, e aí você precisa alicerçar, você precisa saber onde é que você vai colocar cada cômodo da casa. Então, é basicamente a mesma coisa. O que eu estou fazendo aqui, alicerçando a minha pintura, eu estou dizendo onde eu vou ter tons mais claros, mais escuros, né? E além disso, eu garanto a marcação, né? O desenho em si. Por quê? Porque se eu começar a pintar aqui, já com cores, com tintas mais espessas, mais grossas, eu vou perder essa marcação, e aí eu vou perder o desenho. Então eu tenho que fazer de forma que eu consiga ver o desenho depois, certo? E aí, como eu já vou cobrir, eu já estou vendo o desenho agora de outra forma, né? Já marcando a parte de luz e sombra. Quando eu vinha com as cores, que é uma outra camada, eu não vou me perder tanto, porque eu já sei onde eu vou colocar cada elemento, né? Digamos assim, mais claro, mais escuro. Você vê que fica marcado, ele não precisa ficar liso, né? Não precisa ficar acabadinho, só tem que você só tem que ter o cuidado de deixar. De vez em quando eu dou umas pausas assim, mas é porque eu preciso pegar aqui a referência. Eu estou usando uma fotografia na mão. E aí, de vez em quando, eu preciso dar essa pausa. Essa fotografia ela é um pouco mais difícil de você usar, porque ela não é uma fotografia... É uma fotografia antiga, não tem uma resolução muito boa, né? Apesar de ser uma fotografia ainda analógica, foi me dada uma fotografia analógica para fazer, então ela não tem uma resolução boa, né? Como hoje a gente tem nas câmeras digitais, mas dá para fazer. E óbvio, a gente não vai inventar. A gente faz aquilo que a gente está vendo. Isso é muito importante quando você faz a pintura realista. É você trabalhar com aquilo que você tem em mãos, né? O que você está vendo. Vou usar um pincel mais fino aqui, para justamente marcar essa parte aqui de cílios. Esse pincelzinho aqui está meio acabado,
mas não tem problema, para essa parte aqui de marcação. Como eu falei, a gente tem alguns barulhos aqui de carros, de moto, porque eu estou gravando aqui na minha casa e é próximo a uma estrada movimentada, mas acredito que não vai atrapalhar. Eu vou poder... Se você vai assistir esse vídeo é porque deu certo e eu lancei ele no... Eu postei ele, né? Publiquei ele no YouTube. Fazendo essa camada aqui, você precisa deixar... Pega mais tinta aqui. Você precisa deixar secar um pouco, né? Durante um dia, mais ou menos. Ele aparentemente já fica seco, mas o ideal é que você deixe secar mais um pouco. Pelo menos um dia de secagem para depois você começar a pintar. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer essa parte aqui de imprimatura, ou queimar a tela, né, como muitos chamam. Eu mesmo chamo muitas vezes de queimar a tela. Aqui tem um tomzinho um pouco mais escuro, para definir melhor o olho dela. Pegar um outro pincel mais grosso mesmo. Se por acaso você está assistindo esse vídeo e é o primeiro vídeo que você assiste meu, eu convido você a olhar aí o meu canal, tá? Pesquisar no meu canal. Você vai encontrar outros vídeos. Na verdade, esse aqui é a primeira vez que eu gravo um vídeo como live. Eu geralmente gravo vídeos editados, então eu tenho alguns vídeos aí no meu canal que você vai poder aprender um pouco. Opa, peguei uma tinta aqui a mais. Vou pegar aqui um pouco de papel para limpar essa tinta aqui, porque eu acabei pegando ela aqui a mais e ela não... E aí eu vou diluir aqui, pegar o diluente. E tirar um pouco desse excesso que não é assim. Uma das coisas legais de você trabalhar com a tinta óleo é porque ela é uma tinta que você pode mexer com ela durante muito tempo. Ela não seca imediatamente, ela passa muito tempo para secar. Então, se você precisar mexer ela é diferente da acrílica, né? Que a acrílica você pôs na tela, ela está secando. Já o óleo não, o óleo ele demora muitos dias para secar. Então, como eu ia falando, se você entrou agora no meu canal, viu esse vídeo e se interessou em ver, eu tenho outros vídeos gravados, onde eu falo sobre materiais, onde eu falo sobre algumas técnicas,
né? Tem alguns vídeos técnicos, tem materiais, tem algumas dicas. Então, explore aí um pouco o canal, veja o que você pode aproveitar, tá? Tem muita coisa boa que eu tenho certeza que, principalmente quem está começando, quem tem interesse em aprender a pintar a óleo, pode pegar algumas dicas. E a minha intenção com essas lives é justamente começar a trabalhar com outras lives, né? Porque geralmente quando você trabalha com as lives, os alunos, as pessoas podem perguntar durante o processo, fazerem perguntas, né, durante o processo, e fica mais fácil você aprender. As lives ficam gravadas, então eu espero que dê certo, eu espero que essa live aqui, que você esteja vendo essa live, porque como eu falei, se você estiver vendo é porque deu certo. Deixa eu ver. E aí você vai também poder curtir essas lives em breve, se tudo der certo. Se Deus quiser, em breve eu vou estar fazendo essas lives. Essa aqui é só uma de teste. Acredito que vai dar certo. É claro que eu já fiz alguns testes básicos antes, né? De áudio, de vídeo, de gravação, mas na hora sim é sempre um pouco mais complicado a gente falar, né? Eu tento me reportar como se eu estivesse nas minhas salas de aula com os meus alunos presenciais, porque com eles eu já tenho costume e tal, eu vou pintando, eles vão vendo, a gente vai conversando, eles vão tirando dúvidas, então eu tento aqui imaginar essa cena, que eu estou em minhas salas de aulas presenciais. Para poder passar para vocês aqui exatamente as informações que eu utilizo lá. E aí eu vou já falando aquela frase que todo mundo no YouTube fala, mas que é fundamental, é que se você está gostando, você clique aí no gostei, certo? Curta também, se inscreve no canal, né? Para receber outros vídeos, para ver outros vídeos em breve, né? Clique também no sininho das notificações, que aí eu vou estar fazendo outras lives, além de vídeos, né? Eu vou continuar também com meus vídeos, e você vai poder saber quando eu fizer esses vídeos, eu lançar esses vídeos, eu publicá-los. Deixa eu pegar aqui o pincel pequeno de novo. Eu estou usando aqui 3 pincéis. Estou usando um pincel fino, que é esse aqui, um pincel mais fininho. Estou usando um pincel chato também, fino, acho que ele é o número 4, e um outro número 8, se eu não me engano. São pincéis da Condor, mas pode ser de outra marca, eu não sou patrocinado pela Condor. Então você pode usar de outra marca, apenas são pincéis chatos, né? E os outros dois são chatos, esse aqui é um pincelzinho redondo, filete,
mais pequeno, né? Não é aquele filete comprido, ele é o 408, se eu não me engano. Aliás, se eu não me engano, não, tenho certeza que ele é o 408. É importante que para quando você for fazer sua pintura, você que está começando, ou mesmo você que quer aprimorar mais sua pintura, né? Você respeite o momento de cada parte da pintura. Então, assim, você se dedique a cada parte da pintura sempre com a mesma vontade, com o mesmo afinco. Acontece muito com alunos iniciantes, quando eu pego alunos iniciantes, né, para começar e tal, nos cursos presenciais, e assim, as pessoas vêm com aquela ideia errada, muitas vezes, por ver, às vezes, vídeos na internet em que a pessoa joga uma tinta aqui, outra ali, e faz uma tela interessante. Não estou dizendo que não é interessante, mas não é realista, não tem um tom de realismo, e a pessoa acha que vai aprender a fazer aquilo, né, rapidamente, vai conseguir pintar rapidamente. E o trabalho realista, ele é um trabalho lento, ele é um trabalho que exige que você se dedique a cada momento da pintura, bastante a cada momento da pintura. Então, quando você está fazendo isso aqui é o processo mais importante. Não tenha pressa em concluí-lo, certo? Quando você vai criar a sua paleta, você vai desenvolver a paleta de cores, que é uma outra coisa que eu vou falar em outro vídeo, talvez numa live, inclusive. Você desenvolver a sua paleta de cores, você também dedique o tempo necessário, o tempo que for necessário para isso. Porque muitas vezes a pessoa quer começar a pintar e fazer uma tela sei lá, em 30 minutos, em 1 hora, né? Quer fazer uma tela linda em 1 hora, porque ela vê a pessoa pintando às vezes na internet, 1 hora, às vezes é uma time-lapse, que é aquela pintura rápida, né, acelerada, acelera o vídeo, e a pessoa acha que vai fazer isso em 1 hora, vai fazer igual ela viu no vídeo, e nem no vídeo o cara fez em 1 hora, ele acelerou ali, ele tem todo um processo, né? Então, não tenha pressa. O meu conselho para você que vai começar a pintar, ou para você que está pintando e está sentindo dificuldade, dedique mais tempo à sua pintura, dedique mais tempo a todo o processo que você vai fazer de pintura. Tomando um pouco d'água aqui. Passar aqui para a orelha. Aqui vão ter alguns cabelos.
E muitos alunos me questionam por que fazer essa parte aqui, por que não passar logo para a pintura, né? Então assim, essa parte aqui, ou mesmo ela sendo marcada, ou mesmo que você faça uma queimação de tela básica, que é passar, né, queimada de tela básica, que é passar simplesmente passar o pincel, sem exatamente fazer essas marcações. O importante disso, assim, primeiro, você vai fazer a regra do gordo sobre o magro. E para que serve isso? Para conservar a sua tela, para conservar a sua pintura, né? Com o passar dos anos. Então assim, você está jogando uma camada de tinta mais pesada em cima de uma camada de tinta mais leve. Essa camada aqui mais leve, ela vai secar primeiro. E outra camada que vem por cima dessa, ainda um pouco mais leve, ainda um pouco diluída, mas já um pouco mais gorda do que essa, ela vai secar primeiro do que a terceira camada. E a quarta camada, ela vai ser mais pesada. Então você vai ter um processo de camadas de tinta em cima de tinta, mas a tinta de baixo, ela vai estar seca primeiro. Se você puser uma tinta, uma camada inicial muito grossa, quando você tiver, e aí depois colocar outra grossa em cima, o que vai acontecer é que aquela camada de baixo, ela não vai secar imediatamente, nem vai ter tempo para secar, né? Porque na pintura a óleo, na verdade, não é uma secagem, né? A gente não chama secar, mas ela oxida. Ela vai ter uma reação química com o contato com o oxigênio e a luz, e durante muito tempo ela vai ficar secando. Na verdade, ela fica secando eternamente, até que vai chegar um dia que ela realmente vai craquelar, né? Vai rachar a tela. Mas isso vai levar muitos anos. Mas se você não faz essa parte aqui de gordo sobre magro, o que pode acontecer é que ela pode muito rapidamente secar. Muito rapidamente craquelar. Aí outra coisa importante é quando você vai pintar, você vai começar a trabalhar com as cores aqui numa pintura como essa, você vai ter mais noção das tonalidades que você vai estar usando. As verdadeiras tonalidades. Deixa eu espalhar um pouquinho aqui, que é mais claro. Você vai ver, quando você põe em cima do branco, você colocar em cima do branco, isso vai dificultar muito para que você encontre as tonalidades certas, né? A diferença de tonalidades, quer dizer, qual é a mais clara, qual é a mais escura, as cores inclusive, né? Porque as tonalidades, elas têm a ver com o claro e o escuro. Você pode usar, por exemplo, o mesmo tom de pele aqui, um vai ser mais claro, o outro mais escuro. E você vai ter mais noção dessas tonalidades se você estiver usando um fundo como esse, porque você não vai estar colocando em cima do branco. O branco vai dificultar muito a sua percepção nesse momento. Concluindo aqui essa parte da orelha, e aí a gente vai passar aqui para a parte da boca. Eu vou subir um pouquinho a tela. A gente já está com mais de 40 minutos de vídeo, né? Vou chamar de vídeo, não vou chamar de live, porque não é uma live propriamente, mas eu estou gravando aqui no YouTube. Se
sei lá, se você pulou e chegou nesse momento aqui. Eu tô gravando direto no YouTube, eu vou dar só uma parada aqui para subir um pouquinho a tela. Subir aqui um pouquinho o meu cavalete. Vou mexer um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Pronto. Aqui entre eles eu vou ter uma tonalidade bem escura, né, que é a tonalidade de fundo, na verdade. Na verdade esse tom aqui. Aqui é a camisa dele, na verdade ela é bem clara, porque é uma camisa branca. Então ela vai ter bem pouca tinta nesse processo aqui. Aproveitar aqui para acertar um pouco. Vê que esse meu pincel é um pincel até mais acabadinho, porque eu não preciso de um pincel tão bom aqui, certo? Tem até gente que faz com aquele pincel mais amarelo, aquele pincel que é mais grosso, né? Mais grosseiro ele. Mas eu gosto de fazer com um pincel um pouco mais macio. Principalmente essa parte aqui que eu estou marcando, né? Se eu fosse fazer só queimar a tela, como muitas vezes eu faço, que é passar, né? Repito, é passar uma tinta, essa tinta toda diluída por cima, sem respeitar essas marcas. Aí não, aí eu utilizaria um pincel um pouco mais grosso mesmo. Pincel mais grosseiro, tipo aquele pincel mais de cabo amarelo, né? Acho que todo mundo que pinta conhece aquele pincel. Aqui é a parte mais escura, que é um espaço entre eles, do fundo. E aí você vai poder acompanhar esse processo aqui de pintura dessa tela também. Eu vou ou postar vídeos, ou se tudo der certo com as lives, fazer lives pintando as partes. E você vai ver como é o meu processo de pintura, né? Você vai poder ver como é o meu processo de pintura aqui durante esse trabalho. Aqui há uma diferença de tonalidade aqui. Às vezes a gente deixa bastante parecido, então a gente tem que trabalhar com essa diferença. E diluindo um pouco mais a tinta em alguns momentos, outros momentos preenchendo mais com tinta. Eu vou secando, quando eu vejo que está muito molhado o pincel, eu vou secando ele com papel, no papel higiênico, e volto a colocar. Opa, é aqui que eu ia colocar. Já estava viajando aqui, já ia. Então aqui eu preciso de uma parte mais escura, né, para dar essa diferença, mas eu não posso simplesmente colocar a tinta sem diluir. Não posso fazer isso. Então eu vou diluindo, eu coloco um pouco mais, depois eu ponho um pouco mais até que a tinta fique na tonalidade que eu quero.
que a gente vai acertando mais, tendo mais cuidado para não perder também a marcação certa, né? O formato certo das coisas para ficar parecida com a moça, né? Não perder aqui as características dela. Então lembrando que isso aqui não é a pintura. Eu gosto sempre de ficar reforçando, porque às vezes a pessoa... é só assim que pinta, né? A pessoa pode pensar... Isso aqui é como eu falei, eu gosto de falar eu gosto de fazer uma analogia com a construção. Uma construção de um prédio, de uma casa. Isso aqui seria uma espécie de alicerce. Né? Eu estou alicerçando a minha pintura. Eu estou dizendo onde eu vou fazer a minha pintura, onde eu vou ter as cores, né? Onde eu vou ter as sombras. E aí ele fica marcado mesmo, fica, né, uma coisa simples, né, de forma simples, porque é só essa marcação mesmo, tá? Eu até tenho um vídeo no meu canal onde eu fiz a pintura, tem lá... Eu comecei a gravar uns vídeos sobre a pintura de um retrato de uma criança, e você pode assistir lá, ver os outros processos, né? Na verdade, no vídeo da criança eu não fiz esse processo aqui em particular, eu já comecei, eu fiz queimei a tela, mas depois eu já trabalhei com as cores. Uma outra vantagem que quando você trabalha com essa imprimatura aqui, né, essa marcação, eu falo marcação, gente, mas a marcação em si é chamada mesmo, né, a marcação que a gente fala na pintura é o desenho. A marcação é isso aqui, é o desenho, são as linhas, tá? Mas aqui eu estou marcando os locais onde eu vou pintar, então eu gosto de chamar de marcação também, certo? Uma das vantagens, eu ia falando das vantagens, né? Uma das vantagens é que você começa a perceber a variação das cores. Você começa a perceber também algumas cores que muita gente que começa a pintar não percebe. Às vezes pensa, por exemplo, a camisa desse rapaz é branca, o vestido da noiva aqui também é branca, né? A camisa do noivo é branca. Mas quando você começa a pintar e você começa a olhar para a referência, você começa a ver cores, ver as cores. Porque para o iniciante, para o leigo, é só branco. A pessoa diz, é só colocar, a camisa é branca, então é só colocar branco. E na verdade não, na verdade você vai começar a ver que existem cores, né? Que existem cinzas que formam as sombras. Vou fazer aqui essa marca aqui que ela tem. Um pouco mais pesado. Então, se você está assistindo esse vídeo, você pode também deixar comentários, né? Perguntas
curiosidades que você tem, coisas que você não sabe ainda na pintura, que eu possa te ajudar e que eu possa, inclusive, fazer vídeos ou fazer lives falando sobre. Vamos aqui ao lábio dela. Bom, a gente já está com quase 1 hora de vídeo. Mas eu vou deixar rolar aqui. Se você quiser acompanhar, se você achar interessante esse processo, eu garanto para você que esse é um processo que é fundamental para quem quer aprender a pintar realismo, para quem quer aprender a pintar com qualidade. Aqui eu posso pôr a mão em cima da pintura porque ela já está, ao toque ela já está seca. Obviamente, como eu disse, quando você vai pintar, você tem que esperar secar mais um pouco. E você até pode estar achando estranho porque muitas vezes a maioria dos vídeos que eu vejo na internet, você não vê esse processo aqui, porque geralmente a gente grava o vídeo e quer já que as pessoas vejam as coisas ficando bonitas, né? Ficando acabadas. E esse momento aqui é o momento que a pintura fica, para quem inicia, geralmente diz, ixi, minha pintura está ficando feia, né? Mas não é que ela está ficando feia, é um processo. Eu tenho que trabalhar um pouco mais essa marca aqui da boca. É aqui onde mora o perigo de você errar, porque você pode perder uma marca dessa, né? Perder uma marcação dessas. Então você tem que ter cuidado para não perder. É justamente um dos objetivos desse processo aqui, é você não perder a marcação. Quando eu falo em marcação, eu falo em desenho. É você cobrir o seu desenho, mas deixar a mesma marcação, né? Você vê ainda, porque se eu cobrisse tudo isso aqui e não visse mais o desenho, aí quando eu fosse pintar eu teria dificuldade. Aqui é um pouco mais claro, os dentes. Dente é um negócio que muita gente se perde na pintura porque acha que é só branco. E aí é só deixar branco, então tem que ter muito cuidado com essa parte de dente. Isso aqui
Realmente é uma parte que dá bastante trabalho. De fazer a parte de dente. E ela fica estranha mesmo. O importante aqui é a gente não perder essa marca, né? Essa marcação. Deixa eu só... deixa eu só aliviar um pouquinho, deixar um pouco mais suave, né? Suavizar um pouco mais essa parte aqui, porque senão vai ficar estranho. E é bom o cliente não ver. O cliente não vê quando está nesse processo aqui, porque ele se desespera. Ele diz: meu Deus, a minha tela não vai ficar legal. E a gente sabe que vai, né? A gente sabe que é um processo. Vou ajeitar isso aqui, porque eu não posso perder esse canto aqui. Vou colocar mais alguns aqui. Aqui é bem claro, bem iluminado. Aqui é um pouco mais escuro. E você vai fazendo isso, você vai comparando onde é mais claro, onde é mais escuro, né? Vai achando exatamente o nível de claro e escuro, né, que você tem. Aqui também eu tenho mais escuro um pouco. Ela tem aqui uma marcação aqui na pálpebra aqui. Não é muito escuro, mas também fica marcada. Aqui também eu tenho uma parte um pouco mais escura, com uma marcação na pálpebra. A linha da pálpebra, né? Deixa eu molhar um pouco mais aqui. Um pouco mais escuro. Aqui também. Dá uma suavizada para não perder essas linhas aqui. Hoje eu dou pausa assim porque eu vou pegar alguma coisa. E aqui agora eu vou trabalhar aqui o pescoço, é bem simples, né?
Mas assim, é importante quando você vai trabalhar na pintura, seja nesse momento agora, seja em outro momento, você dissociar um pouco, você tirar um pouco da cabeça o elemento que você está fazendo. Como assim? Você está fazendo uma orelha, por exemplo, um pescoço. Vamos pensar em coisas mais complexas. O pescoço, o olho, né, o nariz. Aliás, o pescoço não. A orelha, o olho, o nariz. Você simplesmente fazer o que você está vendo de claro e escuro aqui, ao invés de você estar pensando que isso é uma orelha, que isso é um olho, porque o que acontece é que você tende a colocar símbolos, né? Porque você tem na sua cabeça, a gente tem na nossa cabeça, digamos assim, símbolos de coisas que a gente conhece. Então assim, você vai fazer um olho, mas você simboliza aquele olho que você vai fazer. Aqui eu já pintei uma parte do fundo, já para dividir ela do fundo. Você simboliza um olho que você vai fazer, uma boca, né? Você tem arquivos mentais, né? Você tem arquivos na sua mente do olho, da boca, e aí você tende a pintar por símbolos, né? Por estereótipos. Você, ao invés de você pintar o que você está vendo, você acaba criando estereótipos. Agora sim, eu marquei aqui bem. Então, evite esses estereótipos. Aqui, eu deixo de ver um pescoço, eu deixo de ver um olho, eu deixo de ver uma boca e eu vejo apenas tons claros e escuros e vou trabalhando neles. Vou aproveitar que aqui está no enquadramento e vou pintar aqui essa parte da camisa do noivo. Ela é bem clara porque ela é branca, mas como eu falei, ela tem diferenças, né, tonais, ela vai ter diferenças no tom do branco. Vou ter sombras aqui meio azuladas, meio esverdeadas, que são reflexos, que acabam sendo sombras que também refletem um pouco a iluminação que estava próxima a eles, a iluminação neles. Então você não vai usar só branco, né? Senão vai ficar chapado de branco e aí vai ficar uma coisa bem esquisita. Aqui também tem um pouco, é bem claro, tem um pouco mais claro aqui, espalha mais aqui. Tirar um pouco essa marca aqui, porque ela vai se juntar aqui. Apesar disso aqui ser só uma marcação de onde eu vou colocar as cores, mas quanto mais
próximo do ideal, ficar melhor, né? Espalha um pouco mais aqui. Tirar um pouco com o papel. E acho que é isso, a marcação aqui do rosto dela. A camisa aqui é bem branca mesmo, bem clara, vou deixar assim mesmo. A diferença tonal muito grande aqui entre o rosto e a camisa. Depois eu vou trabalhar essas aqui são as pétalazinhas, são bem complicadinhas. Então eu vou deixar elas para depois. Vou subir um pouco mais aqui a minha tela para a gente poder trabalhar aqui no vestido dela. Opa! Deixar aqui no enquadramento aqui que a gente vai poder ver direitinho como é que vai fazer esse vestido. No final eu dou uma afastada aqui pra gente ver como é que tá ficando a tela toda. Tem uma parte que não foi marcada aqui, mas tem uma parte de cabelo aqui. Que eu esqueci de marcar aqui. O cabelo dela é bem, bem escuro. E aqui eu marco só. Ele não precisa ficar aquele fio fininho, né? É só para eu saber que vai ter o cabelo aí. Já aqui eu vou ter um vestido, a parte branca, bem branca do vestido. Bem clara, na verdade. E aqui ela se dilui porque ela tem uma espécie de véu aqui. É bem complexozinho esse trabalho aqui de marcar o vestido, porque ele tem umas transparências, ele tem uns véus e vai ser bem gostoso de trabalhar, vai ser bom de trabalhar. Gosto de coisa trabalhosa, gosto de coisa que me faz passar um bom tempo trabalhando, né? Então tenho certeza que esse vestido aqui, essa parte aqui de véu, ela vai ser bem interessante. Vou passar logo aqui onde eu marquei, onde tem as marcações mais escuras.
Aqui já fica um pouco fora do vídeo. Então eu deixo para marcar depois. Vou marcar mais por aqui pelo meio. Aqui, né? Aqui tem outra marcação. Bom, e eu vou fazendo aqui de acordo com o que eu vou vendo aqui, né? Aqui é bem mais claro. Um vestido de branco, um vestido de noiva, né? Um vestido branco, obviamente, tradicionalmente, né? E eu estou usando aqui uma fotografia de referência, como eu já falei. A fotografia não é muito boa, ela deixa um pouco a desejar. Então eu faço a partir do que eu vejo, certo? Então se você for pintar uma referência, você for pintar um retrato e a pessoa te der a referência, então é bom você esclarecer para a pessoa, para o cliente: olha só, eu vou pintar, mas eu não devo criar nada. Eu vou fazer a partir do que eu vejo. Claro, dá para você ajeitar uma coisa ou outra, melhorar aqui e ali, né? Mas é importante que o cliente entenda que se você não tem, por exemplo, uma referência muito boa, você não vai conseguir trabalhar algo muito realista, por exemplo, né? Quanto melhor a referência, mais qualidade você vai conseguir imprimir na sua pintura, né? Quando eu falo imprimir, eu falo em pintar, né? Você vai colocar na sua pintura uma referência que seja, aliás, uma pintura que seja com muita qualidade. Eu espero que você esteja assistindo esse vídeo, que eu tenha colocado esse vídeo no ar, né? Se você está assistindo é porque deu certo aqui. Como eu já falei, isso aqui é um teste de live, e por essa razão eu estou fazendo isso aqui, eu estou testando, né? Então, eu pensei em fazer algo mais simples como isso aqui, para não testar durante uma pintura. Se tudo der certo, eu espero que dê certo, eu vou trabalhar, farei outras lives, mesmo, né? Com o público assistindo de verdade, digamos assim. Aqui eu tenho a parte mais escura aqui. Bem complexozinho aqui. Mas é bom de fazer. É bom quando você pega desafios, né? Quando a pintura lhe desafia, quando o trabalho lhe desafia, isso é muito bom.
que eu tenho uns volumes aqui. Que aqui é uma transparência que pega mais... vai pegar mais a pele dela. Parte de pele aqui. Aí eu não posso perder aqui essa marca aqui, ó, de mais escura, porque é onde eu tenho aqui onde eu tenho aqui as sombras, né? Eu vou saber onde é que elas vão estar, tá certo? Deixa eu ver se ainda tô aqui, ainda tô no enquadramento, né, para vocês poderem ver aí como é que tá ficando. E sim, eu ainda tô aqui. Deixa eu ver. Essa parte da manga aqui do vestido dela. É uma pintura bem simples, mas não é intuitiva, né? Não é você fazer de qualquer jeito, você tem que ir respeitando a marcação que você fez, você tem que ir respeitando a referência que você tem, tá? Então é importante você fazer isso, você respeitar cada elemento que você fez, né, em cada processo. Então, se eu trabalho aqui eu faço um desenho aqui, o desenho que é a marcação, né, como eu já falei para vocês. No outro momento, quando eu venho fazer isso aqui, eu não posso desrespeitar o que eu fiz. Eu tenho justamente que complementar para ir cada vez mais melhorando. Eu não posso perder marcações. Se ao fazer isso aqui, eu perco uma marcação, eu perco uma linha, né, que eu coloquei aqui, que eu coloquei ali, nesse processo, eu vou estar perdendo a forma da pintura. Então, no final, eu vou tendo dificuldade de definir onde são as coisas. E, pelo contrário, se eu respeito essa marcação que eu fiz, esse desenho que eu fiz, no final eu vou ter bem mais facilidade de fazer as coisas, porque vão estar tudo no lugar, vão estar tudo marcado, né? Vou fazer aqui essa parte da manga, deixa eu ver aqui. Até aqui mais ou menos eu tenho a marcação. Eu tenho, aliás, o enquadramento. Eu tenho aqui o enquadramento de onde eu vou, para vocês poderem ver, né? Se eu fizer aqui muito para baixo, vai ficar ruim de vocês verem. Então, eu vou marcar por aqui. E aí eu vou terminar fazendo só isso aqui, porque o vídeo já está ficando muito longo. E eu sei que no YouTube a gente não rende muito, mesmo sendo uma coisa que a gente se interesse. Mas, como eu falei para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida com relação... Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, com relação a esse processo, vocês deixem aí os comentários de vocês, tá certo? Perguntando sobre esse processo aqui. Se vocês quiserem ver outros vídeos, eu convido vocês a assistirem outros vídeos aqui no meu canal. Vídeos onde eu ensino algumas técnicas, vídeo onde eu ensino
onde eu mostro alguns trabalhos, como eu fiz alguns trabalhos, vídeos só de dicas, então eu estou dando dicas, por exemplo, de como limpar os pincéis, que é uma coisa que eu considero importante. Às vezes eu brinco com os meus alunos, eu digo, olha, se eu tivesse que dizer para vocês uma única coisa, um único conselho, se eu tivesse que dar um único conselho para vocês, cuidem dos seus pincéis. Aprendam a limpar os seus pincéis, aprendam a conservar os seus pincéis, porque isso é importante, né? Um bom pincel ajuda o pintor, assim como um pincel ruim. Esse pincel, por exemplo, aqui, ele é um pincel ruim, né? Mas é porque eu estou usando ele nesse processo aqui. Eu estou usando ele para esse processo aqui, mas para o processo de pintura eu não usaria esse pincel. É um pincel que já abriu e tal, que tem muitos anos esse pincel, e que acabou ficando assim. Mas como essa parte aqui é uma parte simples, como eu falei, não é uma parte em que exige muito que eu faça algo mais complexo, eu vou deixar aqui um pouco mais escuro aqui tem um pouco mais escuro, até uma sombra que acaba vindo aqui na camisa dele e que dá destaque justamente a essa manga do vestido dela. Eu vou encerrando, né? Vou só concluir aqui, eu vou abrir um pouquinho a visão aqui para que você veja mais ou menos como é que vai estar ficando o nosso processo aqui, o nosso desenho. E não deixe de se inscrever aí no canal, de ativar o sininho das notificações, de curtir, de compartilhar, né? De repente você conhece outras pessoas que querem aprender a pintar, que buscam aprender a pintar, mas tem muita informação e a pessoa acaba se desestimulando. E em breve eu volto com outros vídeos, inclusive com essa pintura aqui, com esse trabalho aqui, para vocês. Eu volto com esse trabalho aqui para vocês verem como é que está ficando, o processo. Eu vou só me afastar um pouco aqui, vou abrir um pouco a câmera para você poder ver melhor. Deixa eu baixar um pouco. Ali atrás, ó, tem a pintura que eu falei do menino, não dá pra ver agora. Não dá pra ver agora, mas deixa eu subir um pouco a câmera. Bom, aí está, pessoal. Essa essa parte de marcação de claro e escuro, né? Como eu falei para vocês, não é a pintura, é apenas um alicerce da pintura. É aí onde eu vou trabalhar em cima disso aí, mas eu já tenho definido aonde eu vou ter claro e escuro, onde eu vou colocar minhas tintas, onde eu vou colocar minhas tonalidades, tá certo? Então, espero que tenha dado certo essa live que você esteja assistindo, porque em breve eu estarei fazendo outras lives mostrando não só o processo dessa pintura aí, mas outras pinturas, trazendo muita novidade aqui no meu canal, para ajudar você que quer aprender a pintar, ajudar todos que querem aprender a pintar, certo? Eu fico por aqui, um grande abraço, curtam o meu canal, se inscrevam no meu canal,
curtam esse vídeo, ativem as notificações, enfim, todo esse processo. E a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, um grande abraço.